Olá meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Nesse segundo vídeo sobre a construção da rasqueteira elétrica, nós vamos fazer algumas alterações nesse motor elétrico, que é o motor que veio junto com o mixer, né, que eu tenho. E a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar essas duas chapinhas que vieram no motor, né. A fixação do motor no mixer é feita através dessas duas chapinhas, essa daqui da frente e essa traseira. Então nós vamos retirar elas e eu vou construir dois anéis de nylon para ser colocado no lugar delas. E esses dois anéis de nylon vão ser um bom suporte para se prender o nosso motor dentro do tubo de 2,5 polegadas, né? Vai ficar muito bom. Esse aqui é o nosso tubo de 2,5 polegadas, que eu já mostrei no vídeo anterior. Aqui está o nosso cabo, que já foi fundido lá com a nossa chavinha. E eu fiz um corte, retirei esse pedaço de metal e o nosso motor vai ser instalado aqui. Então vamos tornear essa peça e essa peça, que são os dois suportes de nylon do motor. Eu estou torneando aquelas duas peças de nylon, né, para colocar no lugar daquelas duas chapinhas do motor. Estou dando o último passo aqui e vou fazer uns furos na frente para poder encaixar ela. Bem, eu montei aqui na minha mesa de usinagem, né, meu acessório para fazer furos em peças que estão presas na placa do torno. E eu já fiz alguns furos na peça de nylon e agora eu vou fazer uns furos de 3 mm, que é para fixação dessa peça de nylon lá no lugar daquelas chapinhas no motor. Vamos furar então. Agora a gente dá um passo final e a gente pode cortar ela. Aqui está a nossa peça de nylon finalizada. Eu já fiz as duas, né? E ela tem 10 mm de espessura e um pouco menos de 2,5 polegadas de diâmetro. Ela vai substituir essas duas plaquinhas de metal que vieram presas no motor. E elas eram fixadas no motor aqui na parte traseira, né? Eu retirei elas e fiz essas duas peças de nylon que vão ser colocadas aqui. E aí a gente faz a fixação através desses dois furos aqui, colocando dois parafusos M3. E esses furos externos aqui vai ser para passagem de ar. Eu vou colocar uma ventoinha dessas de computador. Quando o motor estiver girando, né, ele vai forçar a passagem do ar através desses furos externos para fazer a refrigeração do motor. Aqui está o nosso motor já com as peças de nylon montadas. A frontal é presa com 4 parafusos e a traseira é fixada com apenas 2 parafusos. Esses cabos elétricos do motor eu vou passar através desses furos da peça de nylon, assim ele não atrapalha na montagem. Nós vamos montar esse motor dentro do tubo de 2,5 polegadas. Ele vai se deslizar, ficar encaixado ali na parte traseira, e esses fios vão estar passando aqui por esses furos do nylon. E a tampa que eu vou colocar, né, a tampa vai se apoiar aqui nessa parte do nylon traseira e também vai se apoiar aqui no nylon frontal. E aí eu posso usar 2 parafusos para fixação da tampa. Aqui vai haver um acoplamento para transmitir a energia para o resto da máquina. Meus amigos, vamos esclarecer como é que vai ficar a parte elétrica, né? Veja que a plaquinha que veio originalmente com o mixer, eu já retirei ela, desconectei ela dos cabos. Então essa plaquinha nós não vamos mais usar. No lugar dela nós vamos usar essa chavinha que nós instalamos no vídeo anterior. É uma chave de 3 posições, né? Então desligado, aí velocidade lenta e velocidade rápida. Chave de 3 posições. E como é que é feita essa ligação? Eu vou mostrar para vocês aqui no esquema que eu fiz. E assim, ó, o nosso motor, tá aqui os 3 fios, o preto, o laranja e o amarelo. O fio preto, ele é ligado direto na tomada, 110. E o outro fio que vem da tomada é conectado na nossa chavinha, aquela chavinha que está instalada no cabo, né, que nós instalamos no vídeo anterior. Essa aqui é a nossa chavinha. E ela é de 3 posições. Então o fio que vem da tomada é ligado no comum,
e ela tem uma posição central. A primeira posição seria desligado, não manda energia para o motor. A posição número 1, ela conecta o fio da tomada com esse fio amarelo, e o motor vira em velocidade lenta. E a posição 2, né, a chavinha conecta o fio da tomada com o fio laranja, e o motor vira em velocidade rápida. É assim que funciona. Esse aqui é o fio elétrico original que veio com o mixer. Eu estou aproveitando ele para usar na nossa ferramenta elétrica. Ele entra aqui pela parte traseira do cabo da ferramenta, passa pelo centro e vem até essa região aqui onde nós vamos fazer todas as conexões elétricas com a nossa chavinha e com os fios do motor. Aqui na parte traseira do cabo da ferramenta eu instalei uma pequena mola, tá vendo? Essa mola, ela entra até aproximadamente aqui mais ou menos, ela entra prensada, não se mexe, e o fio elétrico passa pelo centro da mola. Isso é bom para evitar que você quebre o fio elétrico quando você está manipulando a ferramenta, porque normalmente quando você está manipulando a ferramenta o cabo costuma sempre dobrar e é sempre nesse ponto aqui que o fio elétrico costuma quebrar. Então a mola força um raio um pouco maior, né, e o fio elétrico tem uma durabilidade melhor. Aqui na frente eu já instalei também os parafusos de fixação do cabo da ferramenta. Eu usei parafusos de cabeça arredondada, Allen, são 4 parafusos e ficou uma fixação muito boa. Muito bem, agora que toda essa parte está concluída, só falta depois a gente colocar parafusos aqui para fazer fixação do motor, que por enquanto ele está solto, né? Mas depois de tudo pronto, aí eu venho e coloco a fixação. Nós vamos ter também depois que fazer furações aqui no tubo para a entrada do ar, né? Porque o ar tem que entrar por aqui, passar pelos furos do suporte de nylon para refrigerar o motor e sair lá na frente. Mas nós vamos fazer isso em outra etapa. Vamos então fazer o conjunto aqui de ventilação. O conjunto de ventilação que nós vamos usinar agora, ele é composto por 2 suportes nylon, similares àqueles que nós acabamos de usinar para o motor. E no centro vai uma ventoinha, né, similar a essas de computador. Aqui vai ser usado um rolamento de diâmetro interno de 8 mm e aqui é diâmetro interno de 9 mm. Aqui é 22 mm externo, 24 mm externo. O rolamento é um pouquinho maior. Os 2 rolamentos que eu estou usando são esses aqui, ó. Se você tiver interesse em saber os códigos dos rolamentos, são esses. Então vamos lá, vamos usinar primeiro os 2 suportes nylon. Esse suporte nylon tem furação também para a entrada do ar, e esse aqui não tem porque o ar vai sair para fora da máquina. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um passe nesse nylon, né, para deixar ele com 2,5 polegadas de diâmetro para encaixar certinho lá no nosso tubo de metal. Muito bem, meus amigos, já está com 59,3 mm de diâmetro, que é o diâmetro interno daquele meu tubo de 2,5 polegadas. E agora vamos fazer o furo central para o rolamento. Eu já coloquei a broca, vamos fazer o furo inicial e depois nós vamos alargando o furo para colocar o rolamento de 22 mm de diâmetro externo e depois a gente faz o segundo suporte. Agora nós vamos alargar o furo, que é para passagem do eixo, né? Depois a gente vai aumentando para a entrada do rolamento. Muito bem, meus amigos. Está feito o furo de 13,5 mm, que é para a passagem do eixo, né? E agora nós temos que fazer o alojamento para esse rolamento. Esse rolamento tem 22 mm de diâmetro, 7 mm de espessura, e vamos fazer o alojamento para ele agora. Muito bem, está pronto o alojamento do nosso rolamento. Eu deixei 5 centésimos menor do que o rolamento, porque é nylon, é mole, né? E aí agora é só prensar o rolamento lá dentro e vai ficar bom. E agora é só a gente fazer os furos para passagem do ar e ventilação do motor. Bem, eu montei aqui na minha mesa de usinagem o meu conjunto para fazer furos aqui em peças que estão presas na placa do torno, né? E nós vamos fazer furos similares a esses que nós fizemos aqui no suporte do motor, né?
E uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, meus amigos, é que o espaçamento de furos aqui são feitos, né, a cada 30 graus. Então, por exemplo, a cada 30 graus eu tenho um pequeno, depois a 30 graus um grande, mais 30 graus outro pequeno, mais 30 graus outro grande, outro pequeno e assim por diante. Essa divisão, para ficar fácil de fazer aqui no torno, eu fiz uma coisa interessante aqui na minha placa do torno que eu gostaria de mostrar para vocês, talvez seja uma coisa interessante que vocês possam fazer no torno de vocês. Veja que aqui no meu torno, né, eu tenho uma marcação dos ângulos, né, e aqui na flange que segura a placa do torno, eu fiz uma escala. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto aqui. Tá vendo? Então eu tenho esse pequeno ponteiro e aqui eu tenho todos os meus ângulos ao longo de todo o giro da placa do torno. Então 0, 30, 35, 40, tá vendo? Então o que eu faço? Eu coloco uma peça a ser furada no torno, avanço o meu carro, faço o furo que eu preciso, e aí eu venho aqui na placa do torno e faço um giro de quantos graus eu quero. Então, por exemplo, agora, se eu quiser 30 graus, é só colocar certinho aquele ponteiro ali no 30 graus, e a minha peça já está pronta para fazer o segundo furo. Aí eu faço um novo furo. E aí, giro novamente até o ponteirinho marcar um novo ângulo. E assim vai. Então eu posso fazer facilmente furos indexados, né, com o grau que eu quiser, como esses que eu fiz aqui para o nosso motor. Muito bem, então vamos fazer o nosso primeiro furo. A minha placa aqui está em 0 grau. E vamos avançar 10 milímetros, que é a profundidade da passagem de ar nesse suporte. Ok, 10 milímetros, volto. Agora eu avanço a placa do torno a 30 graus. Deixo certinho aqui a placa em 30 graus. Vou acertar ela melhor que eu posso aqui. Difícil com a câmera, 30 graus. E vamos fazer o segundo furo. Agora está em 30 graus lá, eu faço o segundo furo. Também avanço 10 milímetros, que é a profundidade do furo. Pronto, está feito. E assim vai, meus amigos, até o final. É uma coisa útil, né? Talvez uma coisa interessante que vocês gostem e possam fazer isso para o seu torno. Não é uma coisa difícil de fazer e é muito útil. Está pronto aqui, já terminei. Todos os furos estão feitos, concluídos. Agora é só cortar a peça e fazer a outra. Isso aí, ó. Tá pronto os dois suportes de nylon para a parte do sistema de ventilação. É só prensar agora os rolamentos em cada um dos suportes. E o próximo passo é fazer o eixo, né? Fazer o eixinho que vai sustentar a nossa hélice de ventilação do motor. E também fazer aqui essa parte central para que ela possa ser presa no eixo. Aqui, ó. Já prensei os dois rolamentos nos nossos suportes do sistema de ventilação, que é esse conjunto, né? Esses aqui são os dois suportes que nós acabamos de fazer. As medidas dos rolamentos eu já passei para vocês. O diâmetro externo desse aqui é de 59,3 milímetros, porque é o diâmetro interno daquele tubo de 2,5 polegadas que eu estou usando. Se você for fazer, é melhor você medir o diâmetro interno do seu tubo para que esses dois suportes entrem bem justo. Não pode ficar folgado, né? Tem que entrar meio sob pressão e depois nós vamos colocar parafusos para fixação. O rebaixo é de 7 milímetros para os dois rolamentos, então ele entra até ficar faceando aqui na superfície do nylon. E esses furos maiores têm 10 milímetros, os furos menores têm 5 milímetros. A espessura do nylon é de 12 milímetros. E depois nós vamos fazer, depois que o conjunto estiver pronto, nós vamos colocá-lo no tubo e aí com um parafuso de fixação a gente firma ele no lugar. Agora nós já temos o conjunto do motor, que é aquele lá. Já temos os dois suportes de nylon para o sistema de ventilação. E agora vamos fazer o eixinho e a hélice. Vamos então fazer a hélice do nosso sistema de ventilação do motor. O que eu fiz foi pegar um desses ventilador vendidos em casa eletrônica de 12 volts. Você retira esse plástico que tem na parte superior, né? E a hélice ela é fixada aqui através de uma argolinha. Você simplesmente puxando a hélice para cá, ela
solta essa roelinha e a hélice sai fora. E o que nós temos que fazer agora é o seguinte, né? Eu retirei aquele pino, quando você retira a hélice ele vem com o pino junto, eu retirei o pino. E nós temos que também retirar esse ímã, ele tem um ímã aqui interno, e nós temos que remover ele para poder fixar internamente uma peça de metal para fixar depois no eixo. Bem, o que eu vou fazer agora é passar a Dremel para retirada daquele ímã interno. Vamos lá. Devagarzinho a gente usa um alicate e com cuidado você vai forçando esse ímã. Ele é um pouco mole, não é tão rígido. Você vai dobrando ele e ele e ele sai. Tá vendo? E agora a gente tem a parte interna livre para a gente poder colocar uma peça de metal. Pronto. Bem, o que eu fiz aqui agora, meus amigos, foi fazer um furo central aqui na hélice. É por onde vai passar o eixo. Eu abri um furo aqui de 12 milímetros e eu fixei ela num suporte que eu usinei aqui no torno. Eu vou retirar a hélice, ela entra sob pressão, ela entra firme, tá vendo? E eu simplesmente torneei uma peça de latão com um diâmetro certinho da parte interna daquele metal que sobrou. Então ela entra sob pressão e aí você pode, ela entra bem firme, tá vendo? E aí você pode tornear a ponta. Aí fica fácil de fazer usinagens para ela. O que nós temos que fazer agora é usinar uma peça de metal para entrar aqui sob pressão. Nós vamos colar ela com cola epóxi para que possa ser possível fixar ela no nosso eixo. Bem, vamos fazer então aquela peça de alumínio que vai dentro da hélice. Eu estou usando o canal de entrada que a gente usou lá na caixa de fundição. É um bom pedaço de alumínio que ainda pode ser usado. Agora eu estou fazendo um rebaixo ali na parte da frente, que é para encaixar naquele furo de 12 milímetros da nossa hélice. E agora eu tenho que fazer vários rebaixos na peça para que ela se encaixe. Tem vários diâmetros diferentes, tá vendo? Tem essa parte do plástico preto, tem esse diâmetro aqui do metal, tem essa parte aqui do anel do metal que é um pouquinho menor, e eu quero que ele se encoste aqui no plástico, e também tem esse rebaixo que eu acabei de fazer, que é para encaixar no furo, vários rebaixos. Então eu estou medindo essas dimensões e passando lá para a peça. Esse é outro dos rebaixos que eu estou fazendo. Mais um rebaixo agora, que era para aquela parte metálica, lá dentro da hélice. Ok, agora vamos fazer o furo central, que é para se encaixar o nosso eixo. O furo finalizado vai ter 8,5 mm. Para chegar no diâmetro final, a gente vai usinando com o bits, porque aí a gente consegue uma concentricidade boa. A broca nunca fica bem centrada. Nós vamos usinando até chegar em 8,5 mm. Bem, o que nós temos que fazer agora, meus amigos, é fazer dois furos, um desse lado da peça e o outro a 180 graus, para colocar dois parafusinhos para fixação da nossa hélice, né, que vai presa nesse metal, fixação no eixo. Né? E então o que eu fiz? Eu coloquei lá na minha placa, naquela escala de ângulo, eu coloquei 0 graus lá, e vou fazer esse furo transversal. Depois a gente vira a placa do torno 180 graus, observando lá a minha escala, e faz o furo do outro lado. Vamos lá então. Vamos furar até chegar no furo central. E depois que a gente fizer os dois furos um de cada lado, a gente precisa fazer rosca. Muito bem, está feito o segundo furo. E agora é só a gente fazer rosca para poder colocar os dois parafusinhos. Essa é uma rosca M3, parafuso é pequenininho, não é necessário mais do que isso. Dois parafusos pequenininhos, um de cada lado, é o suficiente para segurar o nosso ventilador no eixo. Pronto, agora é só fazer do outro lado. Já estamos aqui com a nossa peça de metal pronta para fixação da hélice. Os dois parafusinhos
M3 com cabeça Allen já estão no lugar, para poder fixar essa peça no nosso eixo. E agora o que a gente tem que fazer é colocar cola epóxi, né, e instalar a nossa hélice, que ela entra justinha, e ela vai ficar bem alinhada, esperar a cola secar e aí a gente vai ter uma peça bem alinhada. Aí é só a gente fazer o corte da peça aqui. Olha lá. Vai ficar muito bom. E está pronta aqui a nossa hélice. Eu já colei a hélice com cola epóxi no taruguinho de alumínio que nós acabamos de usinar. E eu fixei aqui todo o conjunto em uma broca de 8,5 mm, só para vocês terem uma ideia de como ela fica fixa no eixo. Tá vendo? Os dois parafusinhos aqui fixam ela. Ela não vai fazer grande esforço, né? Esses dois parafusos são mais do que o suficiente. O diâmetro dessa parte aqui ficou em 24 mm e o comprimento total de lá até aqui também ficou 24 mm. E o furo central 8,5 mm. Esse é o eixo que nós temos que usinar agora. Eu vou usar aço 1045 por ser um aço mais resistente. Essa parte aqui é a parte onde vai ser colocado o acoplamento para se conectar com o motor que está aqui atrás. Aqui é o primeiro rolamento menor, né? E aqui vai a nossa hélice, que a gente acabou de fazer. E aqui vai o rolamento maior. Esse aqui é apenas um apoio. E aqui vai ser prensado o pinhão para se conectar com a coroa, que vai aqui no sistema mecânico na parte da frente. Aqui está montado já a nossa peça entre pontas, né? Aqui está um arrastadorzinho que eu fiz bem simples, né? É uma porca soldada com uma barrinha de metal e 3 parafusinhos que você pode apertar, né? É bom para esse arrastadorzinho é bom para quando você tem peças finas, né? Como essa peça pequenininha, né? É muito simples de fazer e é bacana. E agora vamos usinar, seguindo aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Vamos fazer aquele primeiro lado e depois a gente gira a peça e faz a outra ponta. Vamos lá. Vamos dar um passe e a gente vai afinando e chegando nas medidas que a gente precisa. Bom, vamos usinando a primeira parte. Agora nós estamos fazendo a parte do primeiro rolamento. A primeira parte já está pronta, lá os 16 minutos de iniciais já está feito. Essa aqui é do primeiro rolamento. Bem, eu terminei aqui a parte onde vai ser instalado o primeiro rolamento. Está com 8 mm de diâmetro. E agora vamos usinar a parte onde vai a hélice do nosso sistema de ventilação. Vai aqui. Muito bem, terminamos aqui já a parte onde vai a nossa hélice, já ficou com 8,5 mm de diâmetro, está pronto. E agora vamos usinar essa parte aqui, que é onde vai o rolamento maior, vai ficar com 9 mm de diâmetro, e aí a gente termina esse lado da peça. Vamos lá. Pronto, meus amigos, está feito aqui o nosso eixo. Agora nós vamos girar a peça. Eu vou soltar esse arrastador desse lado de cá e vou montar ele no lado de lá da peça, né? Aí a gente monta novamente aqui entre pontos e faz a usinagem aqui dessa ponta de cá que está faltando. Eu gosto muito de fazer a usinagem de peças assim entre pontos no torno, porque você pode soltar ela, você pode testar, né? Colocar, por exemplo, a hélice aqui, ver se está com um bom encaixe. Se tiver que dar mais um passezinho, você monta novamente, dá mais um passezinho. Então é uma maneira bem bacana de se fazer usinagem no torno. Eu gosto bastante. Eu montei agora o nosso eixo no sentido contrário, coloquei o arrastador agora na outra ponta e botei ali uma capinha de cobre, né, para que os parafusos não amassem a superfície do nosso eixinho. Vamos agora usinar a parte final do nosso eixo, que tem 6 mm de diâmetro, para se encaixar o pinhão daquela coroa. É isso aí, terminamos agora o nosso eixo, está pronto. Agora é só retirar ele aqui do torno e vamos começar a montagem dele com as peças. Vamos prensar agora o nosso pinhão, o nosso eixo, que já está pronto. E o que eu estou fazendo agora é apertando a morsa, né, para poder prensar o nosso pinhão lá no nosso eixo. Está prensado agora o nosso pinhão no nosso eixo.
E agora nós temos que colocar, né, sob pressão também o mancal com o rolamento dianteiro e o mancal com o rolamento traseiro, e também a nossa hélice. Vamos colocar. E agora o que eu estou fazendo é prensar, já está prensado o nosso rolamento frontal, né? Já está prensado, vou tirar ele daqui e vamos prensar o outro de trás. Bom, esse é o ponto que nós chegamos até o momento. Esse aqui é o tubinho de hélice que vocês viram eu usando lá na morsa para empurrar o rolamento na posição correta do eixo. Está aqui o suporte frontal com o rolamento já fixado no nosso eixo. E é importante notar que o rolamento fica voltado para essa parte traseira do eixo, né? A parte traseira da máquina, e não lá para o lado da coroa e do pinhão, certo? O próximo passo é a instalação da hélice. Então aqui vai uma pequena arruela para garantir que a hélice se apoie apenas na pista interna do nosso rolamento frontal. Em seguida vem a nossa hélice. A hélice ela entra justinha, sem folgas, ela vai até o final. Aí o que a gente tem que fazer é apertar esse parafuso e o outro de baixo para a fixação dela. Em seguida nós temos outra arruela do mesmo tipo e o que nós temos que fazer em seguida é instalar o nosso rolamento traseiro, suporte traseiro. Notando que o rolamento fica voltado também para o lado da hélice. Okay? Então os dois rolamentos ficam voltados para a posição onde se encontra a hélice. E agora nós vamos prensar esse rolamento aqui. Eu vou lá prensar e eu mostro para vocês assim que tiver concluído. Ok, eu já montei aqui o suporte traseiro, está prensado já o rolamento na posição correta no nosso eixo. E aqui dá para ter uma ideia, né, de como ficou todo o sistema de ventilação, tá vendo? Aqueles parafusinhos ali já estão apertados, já está fixo no nosso eixo, a hélice não se mexe mais, ela vai virar junto com o eixo tranquilamente. E dá para ter uma ideia boa de como que vai ficar. E aqui dá para ter uma ideia, né, como é que vai ficar, tá vendo? Então os dois suportes de nylon ficam fixos dentro do tubo de 2,5 polegadas. O motor vai girar a nossa hélice, né? O ar vai passar através daqueles furos de ventilação, o ar vem por aqui e vai sair externamente aqui. Então aqui no nosso tubo de 2,5 polegadas vai ter vários furos aqui nessa região e o ar vai sair para fora da máquina nessa parte aqui. Por isso que também existe esse espaçamento aqui, né? Que é para a saída do ar pela periferia, né? No tubo de 2,5 polegadas. Bom, o nosso sistema de ventilação vai ser instalado nessa parte do tubo de 2,5 polegadas, né? E nós temos que fazer depois aberturas aqui no tubo para a entrada do ar, porque o ar tem que passar pelo motor, refrigerar e vir aqui através da hélice, né, e sair nessa região. Então aqui também temos que fazer aberturas para a saída do ar. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, meus amigos, porque esse vídeo já está ficando muito longo. No próximo vídeo nós vamos fazer o acoplamento aqui entre o motor e o sistema de ventilação e vamos também iniciar a parte mecânica aqui do final da máquina. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana, que tenha sido interessante. E Newton Polidoro vai se despedindo por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.